Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30. Vamos ouvir o clamor dos pobres e o clamor da terra? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje nós estamos aqui na nossa atividade, né? Hoje eu resolvi muita coisa. Inclusive tive uma reunião com a Comissão de Ética do Ministério da Saúde para a gente falar sobre a questão, né, do nosso trabalho que a gente faz lá no Instituto relacionado à assistência religiosa e espiritual, né? Isso me interessa. E eu até, inclusive, falei sobre a minha crítica a um termo que todo mundo usa, mas eu não gosto, né? Que o pessoal fala sobre a questão da necessidade de combater a intolerância religiosa. Mas, Bernardo, você não acha importante falar sobre a necessidade de combater a intolerância religiosa? Não, eu não acho. Vou explicar por quê. Porque eu sou contrário ao termo intolerância. Mas, Bernardo, por quê? O oposto de intolerância é tolerância. Acontece que na língua portuguesa você tolera algo que é errado, né? Por exemplo, você está você tem uma balança, a balança mede um peso, você tem uma tolerância de tanto de erro. Você vai calcular uma amostra. Qual é a tolerância que você tem de erro? É sempre quanto você aceita de um erro, né? E eu acho que a questão não é essa, né? Fica parecendo que tudo bem, aquele cara está errado na religião dele, mas eu vou tolerar. É por isso que eu não gosto do termo tolerância, combater a intolerância. Eu acho que nós temos que combater o que, então? Eu acho que primeira coisa, eu acho que tem que parar de combater. Porque combater é de guerrear. É um termo violento. Então nós podemos falar superar. Superar o quê? As diferenças? Eu acho que a primeira coisa é superar o preconceito religioso. Está entendendo? Ou eu posso ter uma palavra mais positiva. Vamos garantir a liberdade religiosa. Aí tá bom. Né? Essa é uma questão que a gente deve começar cada vez mais a discutir, né? Os termos que são em si problemáticos, né? Eu me preocupo muito com esses termos porque eu acho que eles passam mensagens, né? Eu me lembro quando teve uma campanha da Fraternidade que falava sobre violência, e eles chamaram atenção para isso, né, que combater é um termo relacionado à violência, né? Oi, Gracinha, boa noite, paz e bem. Oi, minha irmã, um beijo, te amo. Então, essa é uma atividade, né, que a gente está fazendo, e aí fiquei sabendo que nós vamos participar de uma atividade lá no dia 27 de novembro, para discutir essas coisas. Então você vê que a agenda já está enchendo para novembro, né? Setembro tem o mês da Bíblia, né? Setembro vai ter o mês da Bíblia, mas depois a gente fala nisso, que deu 35 minutos, está na hora da gente começar a fazer a leitura. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas, se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditam em mim. A justiça, porque eu vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Gracinha, que bom ouvir sua voz. Está melhor da gripe? Forte abraço. Tô melhorzinha. Mozinha até já falou, né? Que leitura difícil, né, Moji? É. Essa história de ele ter que ir para o Espírito Santo vir é meio estranho, porque desde a criação Deus já existe. Desde a criação Deus já está com o Espírito Santo. E depois Cristo aqui, antes de morrer, já tinha também o Espírito Santo, quando ele foi batizado, por exemplo, é o Espírito Santo também. Como que é isso? E aí, pessoal, vocês viram? Eu gosto muito dessas colocações, sabe? E aqui é até interessante, porque o Evangelho de João é o Evangelho tardio, né? Não que os outros três sejam evangelhos muito recentes, né? Jesus morreu em torno do ano 33 e os evangelhos são em torno do ano 70. Então eles demoram uns 30 anos para serem escritos da forma como nós conhecemos. Tá até um pouquinho mais, 75, 77. Aí vocês olham, mas demorou 30, 40 anos. Naquela época demorava assim mesmo. Oi, Lena, boa noite, paz e bem. Ei, minha irmã Lena, beijo, te amo. Mas o Evangelho de João é escrito 20 a 25 anos depois dos Evangelhos sinóticos. Quando João escreve o Evangelho dele, já existe estruturadas as primeiras comunidades cristãs. E já surgiam as primeiras dúvidas, as primeiras inquietações. E certamente uma das inquietações passa pela dúvida que Mozinho apresentou, né? Lembrando que nessa época era ainda pior. Vamos nos lembrar que a proclamação que Jesus é Deus ocorreu em 325, né? E a que o Espírito Santo é Deus foi posterior. Então, a gente tem que entender que para as pessoas da época, isso tudo era muito difícil. É muito importante que a gente leia a Bíblia sempre com dado histórico, com dado cultural, com dado do desenvolvimento teológico, para a gente não fazer da Bíblia um instrumento que leve as pessoas a uma, como eu vou dizer,
um entendimento errado. E eu falo muito isso aqui por causa disso. Nem todos os cristãos entendem a Santíssima Trindade como os católicos entendem. Então, vou fazer uma referência à Santíssima Trindade aqui, dentro do entendimento da teologia católica. Se você que vai ouvir essa live não é católico, e eu falar alguma coisa que te perturbe, você depois manda uma mensagem ou me questiona e a gente ajuda aí a entender. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. O Filho não é o Pai, o Filho não é o Espírito Santo. O Pai não é o Filho, o Pai não é o Espírito Santo. O Pai não é, o Espírito Santo não é o Pai, o Espírito Santo não é o Filho. O que eu quero dizer com isso? Deus é um só, mas ele se apresenta para nós em 3 pessoas diferentes. Aqui eu estou simplificando muito essa complexidade, mas estou fazendo isso para que a gente entenda. Tem até uma musiquinha que a gente canta de vez em quando. Glória, glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito, glória. E depois a gente fala, ao Pai Criador do mundo, ao Filho Redentor dos homens e ao Espírito de amor. Não é? É importante a gente entender isso, para a gente entender que essas 3 pessoas que são Deus são pessoas diferentes. Eu nem estou discutindo a questão outra. Então aqui nós vamos entender, Jesus estava lá como Deus na Santíssima Trindade, existente ainda como Filho Eterno. Quando ele se encarna, ele passa a ser Jesus. Entendam isso. Aquele que estava pairando sobre as águas no início das terras, no início da terra, aquele que anunciou, faça-se a luz, é Deus Pai, Criador de tudo. O Espírito, a segunda pessoa da Trindade, o Filho Eterno, aquele que ama e serve ao Pai por toda a eternidade, antes mesmo do tempo existir, ele já servia ao Pai, também é Deus. Se encarna, e ao se encarnar, torna-se uma pessoa, a pessoa essa que tem nome, Emanuel, Jesus, que recebeu um apelido, Cristo, e que viveu entre nós. Estando ele aqui, não havia mais necessidade de nada. Bernardo, mas no batismo ele aparece. O batismo é um evento trinitário. Eu não sei se vocês já notaram isso. Que no batismo de Jesus as 3 pessoas da Trindade estão presentes. O Filho está ali, visível a todos. Sobre ele aparece o Espírito Santo na forma de uma pomba. E Deus Pai proclama, este é meu Filho. Por ser tão importante o evento, o Espírito se apresenta para nós. É importante a gente entender que são situações excepcionais onde a Trindade se mostra um. Normalmente nós temos cada um deles. Aqui, essa leitura é extremamente difícil, extremamente complexa, e eu digo para vocês que há aqui algumas coisas que eu tenho impressões, mas que eu ainda não tenho a plena compreensão. Entendam o que eu estou dizendo. Por mais que eu me dedique a ler, por mais que eu me dedique a estudar, por mais que eu me preocupe com isso, eu não tenho uma formação estruturada, eu não estudei Bíblia
como vários teólogos, biblistas e exegetas estudaram. Eu não sei grego bíblico, eu não sei hebraico, eu não sei. Então eu leio a partir do que eu consigo encontrar e o que eu consigo trazer no meu raciocínio. Mas há muita coisa aqui que eu acho que a gente não pode desprezar. E eu vou trazer algumas coisas para vocês começarem a raciocinar. Primeira coisa, que capítulo nós estamos de João aqui, amor? Capítulo 16. Capítulo 16 já deu ruim. Já deu ruim. Por quê? Porque já teve a última ceia, Jesus já lavou os pés, já acertou tudo, o traíra já partiu para entregar Jesus. Já teve a paixão, morte? Não, ele está se despedindo. Ele está se despedindo. E aqui, pessoal, é que eu acho que a gente precisa entender isso, para a gente entender essa frase. Versículo 6. Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu vossos corações. Sabe, eu acho muito interessante, porque os evangelhos, eles às vezes, aliás, a Bíblia inteira, às vezes ele subverte a ordem. Em que sentido? Se você fosse escrever um livro para convencer as pessoas que Jesus é o Salvador do mundo e que os apóstolos são pessoas especiais, que os seus discípulos eram maravilhosos, como é que você escreveria? Você diria assim: frente à notícia da traição, os apóstolos afirmaram com coragem que estavam dispostos a seguir com seu mestre. Sabendo da ressurreição iminente, seu coração encheu-se de alegria. Claro, né, amor? Não é? É? Mas não é assim que você escreveria? Mas não foi assim. Vou ouvir a frase de Mozinho. Mas não foi assim. É muito belo a gente ver que as comunidades primitivas não se envergonhavam das suas fraquezas, das suas limitações, das suas dificuldades. O coração deles encheu-se de tristeza. É gozado, porque hoje em dia existem algumas pessoas que nos questionam. Quantas vezes eu já vi, por exemplo, em velório, algumas pessoas dizerem assim: não chora não, você é cristão. Como se o chorar fosse uma negação da fé. Aliás, eu normalmente, quando vou a um velório, vejo um parente, eu abraço e falo assim: chora. E é impressionante, porque quando eu falo chora, alguns se libertam dessa visão e choram. O coração dos discípulos se encheu de tristeza, porque Jesus anunciou o que para eles era um fracasso. Aliás, Papa Francisco uma vez falou isso, falou que na perspectiva terrena, aliás, na perspectiva mundana, a crucificação de Jesus era um fracasso e as pessoas manipularam a frase. É claro que não vão manipular a minha frase, porque ninguém dá a mínima pelota porque eu falo, graças a Deus, só aquelas pessoas que têm a paciência de me ouvir. Essas não vão manipular. Mas para aqueles homens e para aquelas mulheres que estavam ali, a frase de Jesus dizendo que ia ser entregue, que ia sofrer, que ia ser condenado, que ia ser crucificado, que ia morrer,
encheu o coração deles de tristeza. Eu acho que isso é um ponto que a gente precisa explorar melhor. Porque várias vezes nós nos confrontamos com situações tão gigantes, tão aterradoras, tão impressionantes, que nós acabamos enchendo o nosso coração de tristeza porque a gente acha que a falha é iminente. E aí Jesus fala assim: eu vos digo a verdade, é bom para vós que eu parta. E é estranho as pessoas ouvirem isso. Porque provavelmente eles ainda não haviam entendido a plenitude do que estava para acontecer. Eles ainda não tinham entendido a grandeza do que viria. Para eles, ter o Messias do lado deles, ter aquele, o enviado de Deus, que iria restaurar toda a Israel. E alguns deles achavam que era até Israel mundana. Era algo tão fantástico que eles não queriam que eles fossem embora. Para pensar o que seria você conviver com uma pessoa capaz de transformar água em vinho, capaz de multiplicar o pão, capaz de curar as doenças, expulsar os demônios e ressuscitar os mortos. Uma pessoa com uma palavra de acolhimento a todos que encontra pela frente. Uma pessoa capaz de redimir todas as misérias. E uma pessoa que sempre pode te dar, não é um bom conselho, mas um conselho perfeito. Você ouve falar assim: eu vou embora. Você vai sofrer. Mas ele diz: é bom para vocês que eu parta. E eu fico pensando, o que isso pode significar para a gente? E agora me veio à cabeça a live que eu fiz no dia que o Papa Francisco morreu. Último de abril. O que eu falei? Você se lembra? É puxado, né? Eu falei assim: nós somos o legado de Francisco. Ô, Carla, boa noite, paz e bem. Carla estava comigo hoje. Falei assim: nós somos o legado de Francisco. Cabe a nós continuar a obra dele. Cabe a nós levar adiante os ensinamentos da Evangelii Gaudium, da Laudato Si, da Amoris Laetitia, da Christus Vivit, da querida Amazônia, da Fratelli Tutti. Cabe a nós seguir adiante neste caminho. Eu sinto no meu coração que quando Jesus fala: é bom para vós que eu parta, é porque ele sabe que enquanto ele estivesse aqui, seus discípulos e suas discípulas não seguiriam adiante, não partiriam na sua missão de ir ao mundo, ser luz da nação, ser sal da terra, ser fermento na massa. Por quê? Porque eles estavam lá. Porque eles iam ficar com Jesus. Me dá um bom motivo para você sair de perto de Jesus, amor. Não tem. Se eu não, e ainda vai, ele fala mais: se eu não for, não virá o defensor. E aqui eu fico pensando numa outra coisa, que é o seguinte: Jesus não escolheu a palavra defensor à toa. Há uma palavra, inclusive, em grego, que é paráclito. O paráclito é meio que o advogado, o ajudante, o auxiliar.
que ele usou esse termo? Ele estava para ser julgado. Observem bem, olha que interessante. Ele estava para ser julgado num julgamento iníquo, num julgamento maldoso, num julgamento comprometido no sentido de já haver sido proclamada a sentença. O julgamento era em si viciado, porque havia um conluio entre aqueles que o acusavam e aquele que o julgava. E quando você tem um conluio entre quem julga e quem acusa, é possível uma defesa? É inútil a defesa. Mas ele manda um defensor. Isso para mim tem um significado que eu acredito que tenha sido uma grande força para essas pessoas. Porque depois ele fala assim: eu envio para vocês um defensor que demonstrará ao mundo o que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. Ou seja, ele avisa que o Espírito Santo dará uma clareza impressionante às pessoas. O Espírito Santo dará uma, vamos dizer, uma capacidade de discernimento que os outros talvez não tenham. E logo em seguida ele fala: o pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque eu vou para o meu Pai, de modo que não me vereis mais. Então, esta ida ao Pai, ela é a realização da justiça, e isso é bom. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. E aqui, alguns vão dizer que o chefe desse mundo são aqueles que condenaram Jesus, alguns vão dizer que é o demônio, outros vão dizer que são aqueles que são contrários ao plano de salvação. Eu não tenho opinião formada. Mas eu acho que a gente pode pensar essa trinca e atualizar essa trinca: o pecado, a justiça e o julgamento. Observe o que ele fala. O pecado, porque não acreditaram em mim. E o que é não acreditar em Jesus hoje? Já pensaram nisso? O que é não acreditar em Jesus hoje? É não seguir a palavra dele. É não viver o que ele ensinou. É não mostrar ao mundo o que significa Jesus. E isso, pessoal, não necessariamente é da religião A, da religião B ou da religião C. Se você pegar Mateus 25, 31 a 46, Jesus não fala em religião, fala em frutos. É muito interessante isso. Então, o que é acreditar em Jesus hoje? É amar as pessoas como ele vos amou, é incluir, acolher e proteger as pessoas, é ir ao encontro das periferias sociais e existenciais e garantir a elas a vida e a dignidade, é se levantar quando um marginalizado é ofendido, quando alguém agride física ou verbalmente uma mulher, um preto, um estrangeiro, um migrante, alguém da comunidade LGBTQIAP+,
um miserável, um morador de rua. Nós podemos nos calar, mesmo que nós não possamos fazer diferença. Nós podemos dizer, isso é errado. Dar voz aos outros é acreditar em Jesus hoje. Qual é a justiça? A justiça, agora, é ir de encontro ao Pai. Jesus teve a justiça porque ele foi para o Pai. Nós teremos a nossa justiça. Nós iremos para o Pai. E talvez aqui esteja uma lição muito grande. Muito grande. Nós podemos estar derrotados, mas nós não estamos vencidos. Aliás, acho que Paulo fala isso. Tem um pedaço que Paulo fala isso. Nós fomos derrubados, mas não permanecemos caídos. Nós estamos com isso, mas não estamos naquilo. Eu vou até achar essa passagem. É forte isso. Nós podemos estar derrotados, mas não fomos vencidos. Nós podemos estar derrotados porque não conseguimos justiça social no mundo, sim, mas nós ainda não fomos vencidos. Nós estamos derrotados porque existe preconceito e discurso do ódio no mundo, sim, mas nós não fomos vencidos. Sabe, nós iremos ao Pai, nós iremos à terra sem males, nós construiremos o reino dos céus na terra. E essa é a nossa justiça. Como nós vamos fazer isso? Quando nós vamos fazer isso? De que forma nós vamos fazer isso? Eu não sei, mas nós iremos fazer isso. Bernardo, você vai ver isso ou se realizar na Terra? Provavelmente não. Aliás, provavelmente não. Eu não verei isso ser realizado na Terra. Mas meu compromisso é caminhar para isso. A cada dia que diminui um discurso de ódio, que diminui um ato machista, um ato racista, um ato xenofóbico, eu vejo um pouco mais. Oi, Nenel. A cada dia eu supero um pouco mais. Oi, Terezinha, boa noite, paz e bem. E mais, o julgamento, o chefe deste mundo já está condenado. Sabe, essa é uma esperança além de toda a diversidade. Por maior que seja a diversidade, por maior que seja as derrotas que a gente vive, por maior que sejam os fracassos, o chefe desse mundo está derrotado. Nós iremos superar tudo. Essa certeza na diversidade é que nos anima a seguir em frente. Muito obrigado pela reunião de hoje, mas terei que sair agora. Vai lá, Carla. Boa noite, paz e bem. Sabe, pessoal, isso é uma grande verdade. Esses que destilam ódio, a exclusão, a marginalização, esses que incentivam o preconceito, a violência, a exclusão, já estão derrotados. Eles já foram derrotados pela ressurreição de Jesus, pelo mandamento do amor, pelo nosso compromisso de uma esperança. Aqueles que esperam contra toda a esperança, porque a nossa esperança não nos decepciona. Nós iremos em frente. E eu acho que, mesmo não entendendo ainda toda a profundidade dessa passagem, essa mensagem e essa atualização é o que precisamos neste momento. Amém? Essa foi a reflexão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham sido questionados por ela.
Espero que sintam perturbados. Se eu falei alguma besteira, se vocês acharam que eu tô doido, que eu viajei na batatinha, pode. Eu viajei na maionese, viajei na maionese e pirei na batatinha. Tá certo, o mozinho tá certo. É assim mesmo. É assim mesmo. O que vale, pessoal, é o seguinte. Vamos em frente, vamos refletir. Se você tiver alguma crítica, pode fazer. Se você tiver alguma sugestão, pode dar. Se você acha que a interpretação é outra, eu aceito. Tá? Bom, agora eu vou me despedir, deixando a minha bênção, tá? E marcando o encontro com vocês amanhã às 19h30. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de João Damasceno, desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amanhã a gente se vê. Até lá. Beijos e bênção. Tchau, tchau.